Sim, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal, um vídeo polêmico, tema interessante que está rolando nas redes sociais, no YouTube. Não deixe de se inscrever agora em nosso canal, acionar o sininho para que você possa receber as notificações de todo o nosso conteúdo que vai rolando aqui no YouTube, tá certo? Vamos para o tema e voltamos daqui a pouquinho com muita polêmica. É comum, entre os adventistas do sétimo dia, afirmar que Jesus é o arcanjo Miguel. Para essa interpretação, eles se valem do texto de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 13, também Daniel, capítulo 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16, Judas 9 e alguns textos de Apocalipse. Recentemente, o professor Rodrigo Silva fez um vídeo afirmando que Miguel é Jesus. E nesse texto, ele dizia que, ali em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, é Jesus que toca a trombeta, Jesus é Miguel, ou seja, 1 Tessalonicenses 4, 16, para o professor Rodrigo, é Jesus. Está rolando um debate na internet por pessoas sérias, acadêmicas, e esse debate envolve elementos acadêmicos e também elementos doutrinários, porque tem a ver com a igreja brasileira. Quero deixar na descrição desse vídeo alguns canais de pessoas sérias que eu indico para que você possa curtir, possa se inscrever, acionar o sininho e receber as notificações e ficar por dentro de tudo que rola no campo da teologia. Você pastor, você obreiro, você aluno e professor de teologia, não pode deixar de estar nessa pegada, nessa ativa, para não perder nada que acontece no campo da teologia. Vamos analisar o texto grego de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 16 e saber se realmente nós temos margem para afirmar que nesse texto Jesus é o arcanjo Miguel. Acompanhe comigo na sua tela. Oti autus rokilios en kalismati en funi arhangelus kai en salpigi teu katabzeta apo urano kai honecro en Christu anatizonta proton. Algumas traduções, como a King James, por exemplo, traduz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha como fica estranho. Pois, a King James também traduz como eu traduzo, pois, dada a ordem. O pois tem uma vírgula, dada a ordem tem uma vírgula. A pergunta que se faz é a seguinte: quem deu a ordem? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta. Quem deu a ordem? Quem toca a trombeta que ressoou? De quem é a voz? Ah, a voz é do arcanjo. Beleza. Quem é o arcanjo? Ele continua. A trombeta de Deus e o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É difícil a interpretação aqui. Aí nós falamos para os nossos alunos e para os irmãos. Olha, para interpretar um texto, você precisa conhecer bem a língua portuguesa. Não, para interpretar um texto, você precisa conhecer bem o texto de origem. No caso aqui, a língua grega. No caso do texto do Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, o hebraico ou o aramaico, o assírio, o árabe, o etíope e muitas outras questões. Não, tudo isso, como você vai chegar numa conclusão? Fica complicado. A João Ferreira de Almeida atualizada traduz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um brado. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado. A voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Fica difícil você interpretar isso. É uma tradução muito complicada. Eu traduzi o texto da seguinte forma, analisando.
a morfologia como um todo, a sintaxe, a semântica e a questão teológica. Eu pensei tudo isso para traduzir o texto da seguinte forma, essa é a minha tradução. Pois o próprio Senhor em comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você perceba que você tem, pois o próprio Senhor em comando. Quem comanda, quem dá ordem? O Senhor. Então o Senhor está em comando. É claro que não se traduz de forma aleatória. Eu quero usar isso aqui, eu quero usar isso aqui, não. Tudo isso tem uma comissão, essa comissão é obrigada a analisar a questão morfológica para saber o que cabe, levando em consideração a morfologia, a gramática, a sintaxe, a semântica, a construção frasal do idioma de partida, que é o grego, analisando a morfologia, a sintaxe, a semântica, a construção frasal e o contexto geral da língua portuguesa, que é o idioma de chegada, para que nós possamos ter um link aqui, uma junção correta. Então, como nós podemos analisar essa questão, esse texto, de forma analítica, de forma mais técnica, para saber quem é o anjo, de quem é a voz? Eu posso falar que a voz é do Senhor? Eu posso falar que a voz é a do arcanjo? Eu posso falar que o arcanjo toca a trombeta? Eu posso falar que Deus toca a trombeta? O contexto fala de Jesus. Eu posso falar que Jesus é o arcanjo? A gramática me dá o caminho para que eu possa responder isso de forma coloquial, técnica, acadêmica e teológica. Bom, primeiro aqui eu tenho uma questão, eu fiz algumas anotações que é claro, quando você vai trabalhar questões técnicas, língua grega, língua hebraica, língua latina, francesa, hispânica, inglesa, qualquer idioma, quando você vai trabalhar questões gramaticais, você precisa fazer as pontuações. E é claro que eu fiz um esboço para expor isso para vocês de forma mais clara e bem objetiva. Primeiro, eu tenho aqui oti, que é a conjunção subordinativa, que significa que, porque, de forma separada, dando conclusão, tá? E não de forma unida. Pois por causa de. Isso é comum utilizar em início das frases, início dos textos. E o texto começa justamente assim. Oti autus ho Kyrios, tá? Bom, eu tenho logo em seguida a expressão autus, que é um pronome possessivo do caso nominativo, na terceira pessoa do singular, que significa mesmo, próprio, que é relativo, idêntico a alguma coisa. O mesmo, tá? O mesmo. Nesse caso aqui, o nominativo, ele vai dar a ideia do pronome possessivo, dando indicação que algo é idêntico. É por isso que muitas traduções não fazem errado traduzir por o mesmo Senhor. É que parece um pleonasmo, né? Então eu falo, pois o próprio Senhor. É o Senhor mesmo que vem. Mas antes dele vir, o próprio Senhor descerá, e aí o texto muda a regra ou a sequência do grego, do texto de origem. Então fica legal. Ou de forma correta, pois o próprio Senhor em comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu. Porque antes de Deus descer, antes de Jesus descer, tem o comando dele. Ele dá o comando. No comando, o arcanjo aparece com a voz falando alguma coisa. Com essa voz que fala, o arcanjo, ele toca a trombeta em seguida. Depois que ele toca a trombeta, Deus desce. Por que eu tenho que inverter o caso na língua portuguesa? No texto grego é claro. Oti autos ho Kyrios enkilismati en phoni arhangelo kai en salpigteo. Olha a expressão. Pois o próprio Senhor em comando, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu. Ap urano. Descerá do céu. Então por que eu tenho que inverter no português como muitas
traduções fazem. Isso é um problema e é um problema que dá de muita gente traduzir esse texto de forma incorreta. Ro, eu tenho um artigo masculino definido no singular, que significa o. Kyrios, tá? Kyrios, substantivo masculino, no caso nominativo, que significa senhor, dono. É na preposição que significa em, no, com. Aí eu tenho justamente a expressão quilismate. Expressão quilismate, substantivo neutro, no caso dativo, que significa ordem e comando, tá? Ordem e comando, quilismate. Bom, en, a preposição que, tá? Significa em, no e com. Agora é interessante. Calismate en fone. Calismate en fone. Tá? Dada a ordem, ou dado o comando, por quem? Pelo Senhor, o Senhor ordenou, o Senhor comandou, o Senhor falou, disse, para quem? Para o arcanjo. Então o arcanjo vem com voz de arcanjo, com a voz do arcanjo, na verdade, e com a trombeta de Deus. Então eu tenho aqui fone, o substantivo feminino, no caso dativo do singular, que significa voz. De quem é essa voz? Presta bem atenção. Presta bem atenção de quem é essa voz. O substantivo masculino arhangelo, ele também é do caso dativo. Ele recebe a ordem de Deus para tocar a trombeta. De novo, ao contexto. Deus dá uma ordem para o arcanjo. Esse Deus que dá a ordem é Jesus. O Senhor deu a ordem, o Senhor do texto é Jesus, porque é ele que vem. Com a voz do arcanjo, esse arcanjo vem e fala. Ao ressoar da trombeta de Deus, esse arcanjo toca a trombeta que não é dele, a trombeta de Deus. Ah, mas o caso ali é o genitivo. Ah, mas o caso ali é o dativo. Vamos ver que caso que é e o que é que acontece quando você linka. Porque muitas pessoas aparecem dizendo o seguinte, é o substantivo masculino e feminino. Tá, isso é morfologia. Na frase ele assume que função. Na frase ele assume que papel. Depois eu tenho a conjunção cai, coordenativa, que significa e também, mas ainda, isto é, ou seja, usado também para indicar o início das frases ou indicar separação. Tá? E Paulo e João, Paulo e Tiago, João e Maria. Maria é uma pessoa, João é outra pessoa e eles estão juntos ou separados. Bom, a preposição em, que significa em, no, com, calismate, tá? É isso mesmo. Não, calismata não. Salpig, tá? Salpig. Aí eu vou trabalhar o quê? Eu trabalho o seguinte. É um substantivo feminino no caso dativo, que significa trombeta. Som de uma trombeta também relacionada ao arcanjo. O que eu quero que você perceba? Tanto salpig, como arhangelo e fone está no caso dativo. Esse caso dativo é um dativo de posse, tá? É um dativo de posse. O que é esse dativo de posse? Esse dativo de posse indica que quem fala, a voz é para ligar quem é dativo no texto. Fone é dativo, arhangelo é dativo e salpig é dativo. Ou seja, o arcanjo é dativo, a voz é dativa, que quem fala é o arcanjo, e a trombeta, o caso é dativo, porque está relacionado ao arcanjo. Então, não tem nada a ver, tanto a trombeta, quanto a voz, e quanto a ação, essa execução, ser do Senhor, e sim do arcanjo, que não é o Senhor no texto. De forma muito clara, a gramática mostra isso. Depois eu tenho a expressão feu, é o substantivo masculino no caso genitivo, do singular, que significa Deus. De Deus, ao ressoar da trombeta de Deus. Esse é o caso genitivo, mas que caso genitivo é esse? O pessoal costuma dizer o seguinte, é que no grego o caso genitivo indica posse.
não tem só genitivo de posse. No grego eu tenho muitas ramificações, muitos sentidos para o genitivo. E um dos genitivos, esse caso aqui, é o genitivo objetivo. O que é o genitivo objetivo? Ele vai exercer a função de quem ele herda o nome. E esse nome Theou é justamente a trombeta de Deus. A trombeta não é do arcanjo. O arcanjo está tocando a trombeta, mas que a trombeta não é do arcanjo. É um genitivo. Naquele momento ele tem a posse da trombeta porque ele está tocando, mas a trombeta não é dele. A trombeta é de Deus. Eu vou dar alguns exemplos aqui de genitivo objetivo. Por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: Mimetatutheu, imitadores de Deus. Eu sou Deus? Não. Paulo falou assim: sedes os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tá certo? Cristo disse assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, permanecei, pois, em mim, e ide. Ele deu os sinais, ele pisou, ele mostrou os passos. Então nós temos que ser seguidores de Cristo. Daí onde vem a ideia de cristianismo, de evangelicalismo, de evangelho, tá certo? Essa ideia de seguidores de Cristo. Outro exemplo também, que é o caso da genitivo objetivo, é o texto de Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Tu evangelho tis basilias, o evangelho do reino. Eu não sou o evangelho, mas eu sou portador dele. Mateus 28 diz o quê? Ide e pregai o evangelho. Você é o evangelho? Não, mas eu porto o evangelho. Eu sou portador de boas notícias. Eu levo as boas notícias. Eu não sou o evangelho, eu não sou o reino, mas eu represento o reino e represento o evangelho. Eu carrego o reino e carrego o evangelho comigo. É justamente isso. Ah, você quer ser o dono da verdade. Muitas pessoas falam para outras pessoas que não querem aceitar aquela verdade, né? A verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Diante dela, todos precisam se dobrar. Assim, mas a minha verdade não, só existe a verdade absoluta. Você é dono da razão? Não, mas eu sou portador dela. Eu estou carregando a razão e ela é demonstrada pelas evidências, dando exemplo aqui do texto. Então, por que o Senhor não pode tocar a trombeta no texto? Porque o Senhor, o caso aqui do substantivo é nominativo. Eu não posso ligar um caso nominativo aqui para fazer relação funcional, para construir a frase com um caso genitivo ou um caso dativo. Não tem função, não funciona, não tem, a sintaxe não casa, tá bom? Então aqui fica muito claro e nós temos algumas implicações do porquê o arcanjo do texto não é Jesus, no texto não é Jesus e nem Deus que tocam a trombeta, não é a voz, nada, é só a ordem. Não tem nenhum texto na Bíblia, nenhuma construção teológica que indica que Deus toca a trombeta. Aliás, quem toca a trombeta são anjos. E isso vai bater muito bem com a última trombeta em Apocalipse capítulo 11, verso de número 5. Inclusive, 1 Tessalonicenses 4,17 nos mostra que depois da trombeta nós estaremos para sempre com ele. Só que nesse depois da trombeta, a trombeta toca, ele vem e nesse interino acontece vários eventos. Não vou trabalhar aqui, não dá tempo, é uma questão escatológica, mas que nós podemos trabalhar isso numa outra tentativa para o vídeo não ficar um pouco extenso. Bom, Apocalipse 18 fala de um anjo muito poderoso que descia do céu, tinha uma voz de autoridade e falava muito forte. Tem uma semelhança muito grande com esse arcanjo, tá bom? Não esqueça de curtir e compartilhar, porque aqui no nosso canal você cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é o arcanjo? O arcanjo é um ser celestial
no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, que não é Jesus e não é Deus, tá? Fica com Deus, fica na paz, um beijo e até a próxima.